Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas, a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Quem não veio na aula passada, que não pôde estar, a gente teve a presença do André Paz Leme, né, na aula inaugural. Bom, enquanto ainda tem gente aí entrando, a gente vai começando essas boas-vindas. E eu queria falar para vocês um pouquinho das regras, né? Que quem não esteve na aula passada, a gente vai seguir o mesmo esquema. A gente vai fazer um intervalo 7h30. Então, se organizem aí, que aí 7h30 a gente dá 10 minutinhos para água, para o xixi, café de novo, e aí a gente volta e abre para a gente fazer um bate-papo mesmo, e aí quem quiser abre o vídeo, o áudio e a gente vai interagir, tá? Com os outros assuntos que a gente tiver ainda pendentes para falar, tá bom? Tá? É muito gostoso, assim, essa forma que a gente tem para a gente conversar. E eu espero que a gente consiga ter uma troca muito bacana aqui. Enfim, se vocês tiverem alguma questão, vocês já vão anotando, que aí fica mais fácil a gente conversar depois, né? Né, do que a gente falou da outra aula, que foi muito bacana para mim, assim, como o André é um companheiro de amizade, de trabalho, e a gente brinca que a gente é um grupo, né? Porque eu e ele temos 30 anos de trajetória e 15 espetáculos juntos, e a gente sempre falou isso, que a gente era um grupo, na verdade. E o que a gente falou ali foi sobre essa questão de como é importante, né, esse relacionamento saudável dentro da produção, né, o que gera esse relacionamento, principalmente entre essa cadeia de criadores com o produtor, né, e como é que se dá esse processo inicial, né, de criação, principalmente né, nessa etapa aí inicial do projeto. Então, a gente falou muito sobre isso, né, dos projetos que a gente fez juntos, né? O André é um diretor que tem um perfil extremamente generoso, acolhedor, que tem essa ideia de que, né, toda a equipe, a criação é coletiva, então ele abre muito para o coletivo e é muito gostoso a gente trabalhar junto dessa forma, né, ainda mais fazendo teatro, que é uma arte essencialmente coletiva. Então, é delicioso quando a gente senta com uma pessoa que abre, né, e que ao mesmo tempo sabe a hora de bater o martelo, de chegar e falar, não, agora é minha vez. Mesmo que ele chegue uma hora e fale assim, não, alguém está me dizendo aqui que eu tenho que repensar isso e vai saber quem ele vai ouvir, né, como ele falou. Então, esse processo lá atrás, né, eu falei para vocês que da minha formação, quem teve lá, eu vou pedir para o Dani colocar aí a apresentação já, que aí quem viu lá vai ver um pouquinho de novo aqui, e vou recapitular um pouquinho para a gente ir começando a apresentação. Dani, tem como se botar aí na tela? Pode passar já para a parte que não tem minha foto, que o Daniel gosta de botar minha foto. Né?
Então, eu falei um pouquinho da criação da Sarau, né? A Sarau vai fazer 30 anos no ano que vem. E, assim, como foi a minha formação? Né? A minha formação é de jornalismo. E quando eu fui fazer o curso de produção cultural, eu entendi que eu podia juntar uma coisa com a outra. Então, assim, eu tenho uma formação de comunicação, e quando eu fui fazer o curso de produção cultural, eu entendi que ali era o meu lugar. Então, cheguei a uma conclusão que eu não queria fazer jornalismo, na verdade, eu queria ser produtora cultural, era esse o meu lugar, e ali eu decidi que eu ia fazer projetos culturais, né? E ia viver disso. Eu comecei a, na verdade, pesquisar sobre música brasileira, escrevi um livro sobre um compositor da velha guarda da Mangueira. Isso tem muita gente que não sabe disso, tem gente que me conecta com o lado da música, tem hoje menos, mas tem muita gente que me conecta com um lado só. E, e aí, quando eu, né, passei a trabalhar com teatro, eu fiquei muitos anos longe, né, da música e voltei a me conectar com a música depois dos festivais. E aí, quando as duas coisas começaram a se juntar, porque desde o começo a gente sempre produziu muito, muito musical, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu falei sobre isso lá com o André, que o primeiro projeto da gente, né, da Sarau, foi o Forró Bodó, que é em Gonzaga, que foi super premiado e tal. Já foi um musical de câmera, né? E aí, a gente, desde então, eu tinha uma relação muito forte. A gente tinha esse histórico, né, do teatro musical brasileiro, e fui atrás dessa pesquisa também, assim como eu tinha um encanto pela pesquisa da música brasileira. Então, isso foi uma coisa que me pegou na veia, e desde então eu comecei a pesquisar sobre isso. É, então, gente, a partir daí, esses projetos eu comecei a elaborar, tá? Na minha cabeça, comecei a inventar coisas. Vamos passar para o outro? É, Dá para passar, Dani? Tá. E aí, assim, quando a Sarau foi criada, eu tinha uma sócia, que era a Ana Luísa Lima. Ela é professora, né? Foi um tempo secretária de cultura, e a gente foi sócia durante 16 anos. No início, a gente fazia tudo, como qualquer produtora, né? Não se dividia, a gente fazia tudo ao mesmo tempo, e a gente se dividia muito assim por projeto, ou dentro do projeto a gente meio que dividia as funções. E quando a gente começou a perceber, né, e muito assim, pela formação de cada uma, né, o que cada um fazia melhor, obviamente, pela minha formação de comunicação, eu comecei a perceber uma necessidade. E pelo meu estudo, né, de produção cultural, eu tinha uma necessidade de pesquisar o mercado das leis de incentivo que estavam começando naquele período, porque Conal, na verdade, é meio filhote desse mercado de leis de incentivo que começou a surgir. Olá, boa noite, gente. Acho que o André teve um probleminha no sinal.
Voltei? Voltou. Voltei? Voltou. Tá. Então, não sei se ouviram, mas eu falei que a Sarau é um filhote desse período aí de leis de incentivo que começou nesse período da década de 90, né? A Lei Rouanet é de 91, e a gente começa em 92, na verdade, já com um projeto que a gente fez um filhote aí, um início de projeto numa lei do ISS, que começou a existir no Rio. Eu e a Ana, a gente fez uma primeira tentativa já nessa década de 90. Então, em 92, a gente faz um projeto. E a Sarau não tinha ainda CNPJ. A gente fez um CPF. Então, a gente começou a investigar esse momento aí. E, nesse momento, a gente começou a entender que tínhamos que separar as funções. Então, as funções eram meio que separadas para organizar o que seria chamado de planejamento, né? Então, eu comecei a pesquisar esse mercado, investigar o que eram os... O som está falhando? Vocês estão me ouvindo, gente? Pipoca um pouquinho. Alguém está dizendo que meu som está falhando. Ah, gente. Bom, eu vou falando aqui. Se vocês... Tá pipocando? Dá uma falhazinha de vez em quando, Andréia. Tá. Como um atraso. Uhum. Gente, minha internet estava ótima, né? Mas é lei de Murphy, né? Tá bom, vamos lá. Vamos rezar aqui para dar tudo certo. Bom, então a gente começou a se organizar para que esse planejamento a gente fosse descobrindo o que eram essas leis de incentivo, né? E de que forma a gente ia organizar esse departamento, né? Como é que seria essa fase de elaboração, de pré-produção? Que fases eram essas dos projetos? Então, eu comecei a estudar tanto na, na escola de produção, porque aí, a essa altura, eu já estava na faculdade de jornalismo e na escola de começava a, né, curiosamente, estudar esses dois modelos aí, entender como é que funcionava o mercado, porque na escola da Equar eu tinha vários professores que eram do entretenimento, eram do Circo Voador, da Fundação Progresso e tal. E aí a gente começou a investigar como é que funcionava, né? E eu comecei a trabalhar, na verdade, no CCBB, né? A gente entrou com um edital que a gente ganhou. E, gente, eu tinha 24 anos, 23 anos. A Ana era um pouco mais velha que eu e a gente mal sabia o que estava fazendo, né? Eu abri um CNPJ e, na época, a gente não sabia muito o que significava muito isso, né? A gente foi entender com a contadora o que significava, que responsabilidades, né, significava ter um CNPJ, né? Emitir uma nota fiscal. E aí, assim, colocar o projeto na lei e captar recursos e até cair essa ficha do que significa isso, e prestar contas, né? Você entender que você vira um gestor público, meio, né? Que você está gerindo uma verba pública também, é quase que uma cogestão, né? Até você cair essa ficha, né? Demora e é muita. Na época a gente tinha que bater muita cabeça, a gente não tinha gente para falar isso para gente.
e nem tinha também quem explicasse, nem manuais de prestação de contas, nada disso. Então, a gente teve que ir aprendendo na marra, né? E aí, depois que a gente foi caindo a ficha, que a gente já tinha feito os primeiros, rezar, né? Rezar também funcionava, porque aí a gente fez os primeiros e a gente falava assim, nossa, tomara que a gente tenha feito certo, porque a gente já tinha feito, né? Então, o contador, tomara que o contador tenha orientado certo, né? Tomara que a gente tenha feito tudo certinho, porque a gente não ia devolver dinheiro, né? Então, gente, como é que a gente começou a entender, né? Então, assim, isso aqui são as fases básicas do projeto, né? Que todo mundo que faz produção sabe, né? Então, a gente vai falar mais sobre essas duas fases de elaboração e pré-produção, né? Então, que vai ser mais o que a gente vai se ater aqui, tá? Vamos passar para a próxima. Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos e depois muita gente fala isso também, mas eu já falo isso há muitos anos. Vamos lá para a próxima. Ideia não é projeto, gente. Então, como é que a gente monta, né, isso e poder fazer com que uma ideia se transforme num projeto, né? Então, assim, esse é o desafio, né? Porque do momento que você aparece com uma ideia na sua cabeça e que você pensa assim, nossa, tive uma ideia genial. Será que essa ideia ela vai virar um projeto ou não, né? Então, assim, até essas etapas serem vencidas, né? Então, a gente tem que entender se essa ideia realmente ela pode virar um projeto, ela tem esse potencial, se você tem como obter esses direitos autorais, se alguém já não realizou, né? Porque muitas vezes a gente tem ideias incríveis e que já foram realizadas. Então, eu continuo com a conexão ruim. Tá bem melhor agora do que antes. Tá. Então, tá bom. Tá bom. Então, a gente tem uma etapa que, para mim, é uma etapa fundamental, que é essa etapa de planejamento, e que muita gente chama de pré-produção, tá? Eu chamo de planejamento e vou explicar por quê, tá? Como é que a gente define essa etapa? Ela é uma etapa que ela vem desde a elaboração do projeto até o iniciozinho da pré-produção, quando a gente capta o recurso. Então, isso tudo, para mim, é planejamento, tá? O que eu chamo de planejamento. Vamos para o próximo. Passou, Dani. Pulou. Mais uma. Aí. Andréia, só rapidinho, pedir para o pessoal desabilitar a câmera, só para aliviar talvez a sua conexão, que aí você recebe menos dados, talvez melhore. Tá. Tá bom. Então, a gente tem uma etapa que é fundamental, que é a etapa de idealização. Essa etapa eu falei um pouquinho na outra aula, né, com o André, e que, para mim, na verdade, é um momento onde a gente tem que entender o que é essa ideia, né? É assim, por que que você acha que a sua ideia é importante? Por que que essa ideia ela tem que ir para o palco? Por que que as pessoas precisam ver essa ideia acontecer? Então, assim,
são uma série de perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, né, antes de pensar assim que narrativas, né, que eu estou colocando aqui várias ideias aqui, mas assim, quando eu penso, por exemplo, num projeto, eu coloco aqui que eu tenho foco em temas que estão à flor da pele, pelos quais tenho afinidade ou percebo uma necessidade, né, que eu tenha que eu compartilhe com os meus pares de criação. E que narrativas darão conta de tantas dores, né? E aí falando desse contexto que a gente está vivendo, né, agora, e talvez assim daqui a algum tempo, né? Talvez cada um de nós tenha outras narrativas na cabeça, né? E questões que são importantes para cada um de nós. Então, assim, o que é importante, né, para a gente que o público, né, saiba, ou o que está sendo importante, né, ser falado, ser colocado como uma obra, por exemplo, que precisa ser vista, né, e que pessoas, personagens, né, o que precisa ser colocado ali no palco, colocado luz sobre. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar, né, e que a gente precisa se questionar, eu acho, antes de pensar nesse projeto, né? Nessa idealização, né? E idealização é um termo que eu uso muito como crédito, e eu expliquei isso até na outra aula, numa pergunta, porque, na verdade, assim, como o produtor ele tem um crédito, né, que normalmente é um crédito ou de direção de produção, ou de produtor executivo, né, não é um crédito relacionado normalmente à criação. E eu, na verdade, sou uma produtora que tem uma relação com a criação. E os projetos, normalmente, né, a maioria dos projetos, quem idealiza sou eu. Eu crio o projeto, né, como ideia, né? Então, assim, o projeto eu idealizo, formato o projeto, então, assim, convido o casting principal, penso, né, em como esse projeto vai se dar, em termos de que época, gancho do projeto e tal, e aí sim eu convido, né, esses criadores para pensarem junto, né, como é que esse projeto vai se desenvolver. Então, eu coloco um crédito para mim de idealização para ficar claro que eu tenho uma relação com a criação, tá? Então, assim, essa etapa aqui é uma etapa que tem que ser muito, né, pensada inicialmente, e ela pode ser dividida com os seus pares de criação, né? Com pessoas que você confia e tal, e que você pode chamar, né, para junto. Vamos lá, Dani. E aí a gente parte para uma etapa que é isso, são etapas de conexões, né, de elaboração do próprio projeto. E aí o que eu chamo da rede de afetos. Quando a gente começa, a gente falou muito sobre isso na aula com o André, as pessoas que têm identificação, né, com os temas e a linguagem que a gente imagina, né? Eu costumo ver muitos projetos que às vezes não dão certo e eu identifico muito assim, a ficha técnica ela não tem uma afinidade. Então, muitas vezes, não foi escolhido a ficha técnica correta, por falta de afinidade mesmo. Então, assim, isso é uma etapa muito importante. E esse erro inicial, ele acontece muito. Então, quando você não tem
um respeito pelo que, por exemplo, o diretor, às vezes, ele tem uma relação muito forte com o cenógrafo e o iluminador, né? Então, tem muitos que falam para gente que não tem problema, você pode escolher se você quiser e tal, mas se você tem uma sensibilidade, já viu o trabalho daquele diretor, já sabe que ele tem uma relação direta e que aquilo e que funciona como um trio, né? Vou dar um exemplo do Rafael Gomes, o próprio André Paz Leme com o Renato Machado, né? Ou a Duda Maia com o Renato Machado, mas o Rafael Gomes que fez o Gota d'Água, né? Antes de trabalhar com ele, eu fui ver uma peça e eu, assim, visualizei que não tinha como chamar o Rafael sem o André Cortez e o iluminador dele, que era o Wagner Antônio. E depois, quando eu fui conversar com ele confirmou isso, que ele tinha uma relação muito forte e que o trabalho foi feito antecipadamente com os dois. E a gente contratou, né, o trio para fazer o Gota d'Água. Então, assim, não é uma coisa que tem que ser conversada antes, tem que ser, né, combinada. E essa ficha técnica do bem, né, que tem esse pensamento coletivo, do respeito, da qualidade artística, isso aqui é meio caminho andado para as coisas darem certo, tá, gente? Então, isso foi uma coisa que a gente falou muito na outra aula, mas isso faz parte do planejamento, tá? Então vamos lá, gente. O conceito da produção. A gente falou sobre isso um pouco, e isso aqui tem a ver com a questão do orçamento, né? E do que a gente vai enfrentar quando a gente captar, né? Então, a gente tem a escolha desse espaço cênico, né? Que hoje a gente também tem os canais e as salas virtuais, né? Tem a ver, no caso do presencial, né? Com som, com luz, com o tamanho de elenco. Aí você vai escolher qual é o tamanho do seu projeto, né? Então, qual é o tamanho da sua produção, né? Quantos músicos, qual é o tamanho do elenco, quantas pessoas você quer no palco, né? Então, você escolheu o projeto, escolheu qual é o tamanho que você quer da sua produção, né? Qual é o tamanho de elenco que você quer no palco, né? E aí, que estrutura é essa que você vai colocar em volta, né? E aí, essa questão do espaço cênico, né? Ela um pouco define o tamanho da sua produção também, tá? Porque se você for fazer, por exemplo, num teatro da Zona Sul particular, ou se você for fazer num teatro público, né, você tem um custo, né, que de repente você fala assim, eu vou fazer a minha produção num teatro que já tem som, luz, já tem estrutura, então eu vou estar com os custos minimizados, né? Então, dependendo da sua produção, você já direciona para um lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse momento, mesmo que isso aqui mude totalmente na hora da captação, a gente tem que pensar mais ou menos nesse tamanho aqui, tá bom? Vamos lá, Dani. Bom, e aí, assim, a gente tem que pensar nesses processos aí, gente. É um processo longo. Eu vou abrir aqui no meu computador, porque para mim está cortando aqui. É um processo longo, tá? Porque a elaboração ela tem
até a parte de planejamento toda, ela é uma tripa enorme. Então, assim, depois eu vou mostrar para vocês um book, vou falar das coisas mais práticas e tal. Então, assim, o que abrange essa parte da elaboração do projeto, né? Então, a gente tem uma pesquisa de temas, que aí, se vocês querem pensar num tema, né, a gente vai pesquisar, por exemplo, será que já foi feito? Foi feita uma homenagem, sei lá, pro, sei lá, o Pixinguinha, entendeu? Então, vou lá saber e tal, se foi feita uma homenagem esse ano. Então, vou lá buscar, e aí a gente vai pesquisar, né, sobre temas, né? E aí a gente vai começar a idealizar, né? Se esse projeto não foi feito e a gente conseguir entrar na fase de idealização, a gente começa a pular para a parte de direitos, né? Então, a gente vai começar a buscar os direitos. Se você quer ter um projeto que tenha algum tipo de prioridade, né? Mais credibilidade, né? Porque quando você tem uma pessoa sendo homenageada hoje, você não precisa mais ter autorização, né, da família e tal. Isso caiu, mas nem tanto assim, porque se você, por acaso, fizer alguma coisa biográfica e tal, e a família não gostar, ou se tiver alguma questão, entendeu, envolvendo, e a família quiser ir lá e chatear você, vai chatear, entendeu? Então, de qualquer forma, né, você tem que, se for músico, por exemplo, você vai liberar lá o ECAD e tal, normal, né? Mas se você quiser ter algum tipo de prioridade, né, e tal, aí você pode até procurar os direitos, né? Procurar quem seja o advogado e tal, e tentar fazer com que você tenha alguma prioridade nesses direitos. Agora, se for uma obra literária ou uma obra teatral e tal, você tem que ter os direitos de qualquer forma. Não tem como você ir para o mercado sem você ter esses direitos garantidos. Então, não fale para ninguém que você tem essa ideia, essa idealização, se você pesquisou, viu que ninguém fez, a ideia é maravilhosa, já começou a organizar e tal. Então, compre logo os direitos e começa a formatar a sua equipe, né? Então, aí você vai começar a formatar essa equipe, né? E partir para a elaboração de textos do projeto, tá? Então, a gente começa a elaborar os textos, que são textos que vão servir para várias etapas. Vão ser textos que vão servir tanto para as leis de incentivo. Espera aí, Dani, calma. Eles vão servir tanto para leis de incentivo, editais, eles vão servir para várias coisas, mas são os textos básicos iniciais, tá? Do projeto, tá? Então, a gente volta para a definição do formato de produção, que é aquilo que a gente viu mais detalhado, né? Que é para poder fazer o orçamento. Então, a gente começa a fazer esse orçamento em cima do que foi definido, do formato de produção, né? Então, a gente definiu que o nosso projeto vai ser com... a gente quer fazer, sei lá, uma obra gigante, mas vai ter uma adaptação para monólogo, entendeu? Então, a gente vai fazer com um ator só, ou então a gente vai fazer mesmo uma obra grandiosa, com 50 atores e tal. Então, vamos embora lá fazer esse orçamento aqui e vamos ver se isso aí vai dar certo. Vamos ver até onde vai chegar esse orçamento e ver se alguém não vai da produção, não vai chegar ali e falar assim, ó,
não vai dar, não vai caber. Então, nesse momento aqui, é o momento de chegar e falar assim, ó, vamos botar o pé no chão, entendeu? A gente vai começar, neste momento, a já negociar com a criação, né? Nesse momento aqui, tá? E o jurídico, ele começa a andar junto, porque nesse momento aqui, a gente já tem que ter um pré-contrato de direito autoral, dependendo do seu projeto, tá? Porque dependendo da dificuldade do seu projeto, você já tem que ter um contrato. Por exemplo, se você está fazendo uma adaptação, sei lá, do Guimarães Rosa, alguma coisa bem complicada, né? Você tem que ter algum pré-contrato de direito autoral. Então, tem uma carta de anuência dos criadores. Isso não é simples, isso aí todo mundo tem um modelo, né? Às vezes já tem os pagamentos iniciais de direitos que você pode ser reembolsado, mas você só pode ser reembolsado se você já tiver o projeto inscrito na lei. Então, as coisas têm que andar de uma forma que você combine, né, essas etapas, tá? E aí já tem uma elaboração de contratos iniciais, né, que a gente, no caso, já tem uns modelos que a gente faz. Então, a gente já parte de modelo e vai adaptando, né? Então, a gente já contrata alguns artistas já no começo. Então, os autores, os adaptadores e tal, quem já está na fase inicial do projeto, a gente já começa a chamar no começo, né? E já faz, né, esse contratinho, muitas vezes inicial, pelo menos com o autor e com esse direito autoral, tá? Tem os aditivos e renovação de contrato que está escrito aí, na verdade, isso é porque entra aí nessa fase, quando a gente tem que fazer a renovação de contrato, tá? Então, vamos para a próxima aí. Tá. A formatação do projeto, a gente tem que fazer essa elaboração de conteúdo, né? Que eu estava falando lá atrás, a gente faz a elaboração do conteúdo para tudo, né? Então, a gente faz do conteúdo para as leis, do orçamento para a base interna da Sarau, tá? E a gente faz uma pesquisa de projetos concorrentes. O que é isso? Por exemplo, você vai fazer um festival, né? E você quer captar recursos no mercado desse festival. É interessante você saber o que os festivais estão captando no mercado. E como é que esses festivais estão captando? Pela Lei Rouanet, se estão captando, quanto que esses festivais custam? Ou uma peça de teatro, por exemplo, se você vai fazer uma peça de teatro, sei lá, com 10 atores, 8 atores, que orçamento é esse? Então, assim, vamos catar lá no Versalic. Eu não sei se vocês sabem desse caminho, mas tem o Versalic, que você consegue descobrir todos os dados, né, de projetos que são patrocinados pela Lei Rouanet, tá? No ICMS também dá para saber e dá para ver os projetos que estão patrocinados, mas o Versalic é muito detalhado. E o que é legal é que dá para você ver os patrocinadores que patrocinaram os projetos, né? Então, você entra lá e você descobre quem são os proponentes, os projetos e os patrocinadores. Então, você coloca lá um nome de um projeto X e você descobre quem são os patrocinadores que aportaram. Isso é uma das coisas que eu vou até falar lá na frente, que é uma das formas também de pesquisa, tá? De patrocínio também. Então,
essa pesquisa de concorrente é porque para você não ficar muito fora do mercado, senão você fica com um projeto, às vezes, que você acha que você está com um projeto que está dentro da realidade, e muitas vezes ou você está com um projeto muito abaixo, né, ou você está muito acima, né? Então, é bom você ter uma noção do que está acontecendo. Alguém botou aí no chat aí, Versalic, tá? Então, a Lei Rouanet tem um lugar de pesquisa que é para qualquer um pesquisar, tá? Então, o Versalic é bem bacana. E aí tem a parte de inscrição nas leis de incentivo, que a gente faz. Na verdade, essa parte tem o jurídico também, mas não é o jurídico que faz. Quem faz é o planejamento, tá? E toda essa parte de acompanhamento, de abertura de conta, de prorrogação de prazo, tudo isso quem faz é o planejamento. Então, a gente começa a fazer toda essa formatação da elaboração de conteúdo do projeto para as leis e a elaboração do orçamento e tudo, e aí é que a gente faz a inscrição dos projetos nas leis para poder entrar na próxima fase, que aí a gente vai começar a formatar o projeto, né? Vamos lá. Então, e aí a gente entra num processo de venda. Esse processo de venda, para a gente, hoje, a gente tem coisas aqui que se repetem, tá, gente? Mas, assim, é só para a gente poder, vocês entenderem como que a gente entende esse processo, assim. A gente conseguiu fazer essa sistemática depois de conversar muito dentro da Sarau. E aí a gente conseguiu organizar isso. Então, eu estou trazendo para vocês uma esquemática que a gente discutiu durante mais de um ano dentro da Sarau. E isso aqui, na verdade, é resultado de um trabalho aí que a gente faz durante mais ou menos uns 2 anos, né, de trabalho, por cada processo, cada projeto e tal. Então, a gente tem um trabalho que a gente faz que um projeto, né, desse, ele pode ter a venda para edital, a venda para captação, o financiamento coletivo, e a gente abriu mais um leque. A gente tem agora também a possibilidade do streaming e do audiovisual, tá? A Elô está perguntando se eu vou disponibilizar os slides. Posso sim, Elô. Vamos disponibilizar. Então, a gente começou a organizar aqueles textos, né? Então, são textos básicos que a gente faz, e todos esses books que a gente organiza, e que depois eu vou mostrar para vocês um book que é um book básico, né? A gente vai adaptando. Esses books, eles têm vida, gente, eles não são né, duros que você não vai adaptar para cada cliente, para cada situação. Então, assim, cada edital é a gente vai ter que realizar uma adaptação, uma leitura do edital, e vamos ter que adaptar o projeto. Então, muitas vezes a gente muda o prisma, né? Muda o viés do projeto. Às vezes a gente tem que ressaltar uma qualidade do projeto para poder atender uma expectativa de um determinado edital, né? Então, aqui a gente tem uma pesquisa e abertura de editais, que infelizmente é uma coisa que agora, né, a gente quase não tem. Leitura e distribuição de tarefas relacionadas. A gente faz lá na Sarau e a gente distribui, né, entre a gente, quem vai fazer o quê.
Seleção e adaptação de projetos, então a gente já vê que projeto tem adequação, né? E aí vai adaptar, né? Tem os documentos, então os editais, né, são burocráticos normalmente, então a gente tem que estar muito preparado, né, para atender os editais. E isso volta àquilo que eu falei lá no começo, né? No começo, a gente não sabe bem o que é abrir um CNPJ, né, gente? Mas a gente tem que estar muito organizado, com as certidões sempre em dia, o seu CPF tem que estar muito limpo. Então, gente, eu não posso ter dívida nem com o baleiro da esquina, entendeu? Porque eu não posso entrar nem no edital. É isso. E aí tem que organizar documento, orçamento, adequação, os textos todos, inscrição, e tudo a gente vai fazer um acompanhamento, tá? E atualizando, porque a gente sempre vai ter que acompanhar, porque os editais têm o quê? Tem as fases de recurso, tem quando que sai o resultado e tal. Então, tudo isso aqui vira um cronograma, uma agenda para o planejamento se adequar. Então, quem vai fazer isso aqui é o planejamento, tá? Captação, a mesma coisa, a gente vai fazer uma prospecção, né, uma pesquisa de empresas, né? Esse trabalho é muito diferente, porque é um trabalho que ele envolve tanto a Sarau como um todo, como os projetos especificamente, tá? Na outra aula, teve uma provocação sobre essa questão do captador, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas a gente tem uma, né, uma cultura dentro da Sarau, e eu também tenho uma relação direta com as empresas, a gente tem uma relação de ir apresentar os projetos, né, da Sarau nas empresas, e a gente tenta ter essa relação de apresentar o produtor. Então, assim, nós somos os produtores e nós queremos ir falar com você, patrocinador. É óbvio que tem o captador facilitador, tá? Que ele está ali porque ele quer facilitar para a empresa, então ele já conhece bem a empresa e ele chega para facilitar. E aí ele vem e fala assim, ó, eu quero ver o teu portfólio, deixa eu ver se isso aqui atende e tal. Ele já conhece a empresa, então muitas vezes acontece e a gente tem que ir por esse captador, porque às vezes a empresa já trabalha com esse captador, né? Mas eu procuro, sempre que eu posso, estreitar um relacionamento direto, principalmente com as empresas que têm uma cultura de patrocínio, né? Então, porque se eu tenho uma empresa de produção e eu tenho, né, conteúdo que interessa a essas empresas, então essas empresas têm que me conhecer. Troca de comando o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente vai lá, fala, ó, fulano, eu tô aqui há 30 anos, você chegou agora, deixa eu me reapresentar aqui, entendeu? Então, a gente vai lá e se apresenta todo ano, porque tem empresa que muda todo ano, né? E muitas vezes isso não abalou, em alguns casos, uma fidelização, né? Mas é difícil, é muito difícil. Então, a gente tem um trabalho que a gente faz de pesquisa. O Versalic ajuda, mas a gente tem um trabalho de observação que a gente faz também, de pesquisa mesmo, em revistas, em muitas coisas que saem. Uma dica, o LinkedIn é maravilhoso,
Muitas vezes a gente vai procurar uma empresa nova e tal, e a gente procura muito no LinkedIn, os gerentes de patrocínio, tá? E aí a gente vai fazendo esse relacionamento, né, e tentando marcar as reuniões. Sempre a gente tenta marcar a reunião e a gente vai adaptando essas propostas e mandando essas propostas por e-mail e tal, mas assim, a gente faz tudo para marcar a reunião, tá? Então, assim, essas atualizações, elas sempre estão fazendo parte do processo, tá? O financiamento coletivo foi uma coisa que entrou no processo de captação, não só como receita, mas também como divulgação, como formação de rede, mas também a gente não pode desprezar como receita. A gente começou a fazer isso no Aue, a gente viabilizou o CD do Aue com o financiamento coletivo, e isso funcionou demais, porque além da gente ter viabilizado um produto, né, da companhia, da Barca dos Corações Partidos, a gente também formou um primeiro grupo de fãs. E isso fez com que a gente conseguisse viabilizar o segundo CD, que foi o do Suassuna, o Alto do Reino do Sol. E, a partir daí, a gente quase que criou uma plataforma, né, de contatos da Barca, né? E isso acabou chegando num ponto que, em algum momento, vou contar para vocês, que foi essa grande apoteose, que foi a nossa apresentação da online, né, que foi do Jacksons, né, da transmissão. Então, assim, como é que a gente começou a organizar isso, tá? Porque dá muito trabalho, gente. Então, assim, não tem como isso entrar numa produção que já exista, com muitas demandas, sem ter alguém que realmente se ocupe dessa função. Porque para dar certo, tem que ter alguém ocupado e tem que ter alguém de comunicação trabalhando. Então, assim, só deu certo porque a gente tinha uma equipe de comunicação, e o pessoal da Barca foi muito, muito aplicado, né, de fazer todas as demandas e tal. Então, a gente conseguiu, né, ter êxito em tudo, e incluímos em todas as redes e mandava mensagens, e o WhatsApp, fizemos a campanha o tempo todo, o pessoal, isso foi pela benfeitoria, né? Foi muito bem sucedido, mas, assim, o que eu digo para vocês é que dá muito trabalho, e as contrapartidas a gente repensou do Aue para as últimas que a gente repensou muito, tá? Porque no Aue, só um parênteses que eu vou fazer, eles inventaram uma contrapartida, que era uma serenata, e eles se empolgaram e ofereceram não sei quantas serenatas, e aí isso virou um sucesso, e no final das contas eles ficaram devendo não sei quantas serenatas. Enfim, foi uma loucura produzir aquilo, virou uma superprodução, era um show ao ar livre a serenata, entendeu? Né? Então, no final das contas, a gente estava pagando pela serenata, né, para poder eles fazerem. Então, a gente foi aprendendo também como a gente podia potencializar sem gastar o dinheiro que a gente estava ganhando, né? Sobre o audiovisual e o streaming, é interessante a gente pensar o seguinte: a gente está vivendo um momento, né, de um desafio muito grande que a gente nunca viveu, né, de espetáculos ao vivo. E o que a gente tem agora, né, para a gente pensar? É que a gente
precisa se transformar, né? E a gente precisa pensar que o ao vivo ele cada vez vai ser mais potente, porque as pessoas não vão querer perder essa oportunidade, né? Quando puderem estar ao vivo, né? Plenamente, com segurança e tal. Mas mostrou para gente como essa janela ela amplia e como a gente estava perdendo essa oportunidade. Então, assim, eu sei que tem alguns tipos de espetáculos, algumas obras e alguns artistas que ainda, né, não conseguiram achar uma maneira e que são complicados mesmo de aproveitar, né, ainda essa janela, que tem que esperar o presencial. Mas, assim, no caso, né, da gente que trabalha com música, foi, assim, uma luva, assim, para a gente foi perfeito a gente tentar aproveitar esse momento para abrir essa rede para esse lado, né? E então a gente foi aproveitar para aprender e para tentar abrir esse braço, né? E pegar na mão desse pessoal que nos ajudou muito. E a gente está aprendendo cada vez mais e fazendo mais coisas. Então, assim, a ideia é que isso vire também uma forma tanto da gente conseguir dar contrapartida para os patrocinadores, quanto a gente conseguir também ter receita, né, daí. Então, por isso, tá como venda, porque a gente espera que a gente consiga, né? A gente ainda não conseguiu, ainda está muito novo, a gente ainda não conseguiu entender como que a gente consegue transformar isso em venda efetiva, mas é possível transformar, principalmente se a gente conseguir fazer isso com antecedência e planejar os próximos projetos nesse formato, colocando no projeto já essa possibilidade desse subproduto, né, audiovisual. Então, eu acho que não tem essa possibilidade mais, assim, pelo menos na Sarau, da gente não aproveitar isso como um subproduto, tá? E aí a gente vai chegar aí no depois da venda, vendemos. A gente tem a contratação do patrocínio. O Dani já chegou no book. É porque está escondido debaixo das janelinhas, Dani. Mas a gente tem a contratação do patrocínio, que aí a gente, conseguindo efetivar, né, o patrocínio depois da venda, depois do sucesso, né, ou ganhamos o edital, ou a gente vendeu para um patrocinador, né, ou a gente conseguiu fazer o financiamento coletivo e tal, a gente efetivamente chegou na parte da contratação do patrocínio. E aí a gente tem toda essa parte de documentação do proponente, que aí eu volto a dizer que não pode dever nada para ninguém, gente. Eu já tive problema assim com tipo coisa que nem eu sabia. Estava devendo R$ 13 numa conta, num banco, tipo título protestado, sabe, de R$ 5, coisas nesse nível, assim, que não se assinam contratos em determinados lugares. Então, a gente precisa estar com tudo muito certinho. Então, a gente precisa estar com as certidões todas, né? Ok. Então, tem um nível de tensão nesses momentos que a gente tem que ter. Os documentos do projeto, né? Porque se você não tiver com o projeto, por exemplo, o projeto é Lei Rouanet, né? Então, assim, se o projeto não tiver aprovado,
Gente, eu nem vou fazer esse parêntese aqui agora. A gente pode deixar isso para depois do intervalo, tá? Porque alguém me perguntou isso no final da outra aula, eu falei, gente, vamos ficar aqui uma semana falando de Lei Rouanet, né? Porque a Lei Rouanet está totalmente parada, então eu não vou falar agora sobre isso. Depois, se vocês quiserem me perguntar, a gente pode conversar um pouquinho. Então, a gente tem que estar com o projeto aprovado, né? Os projetos aprovados. Flávia, a gente pode anotar e falar depois no intervalo, pode ser? Já levantou a mão? E aí a gente tem que estar com todos os documentos, né, do projeto, porque quando você encaminha qualquer proposta, já pressupõe, né, que o patrocinador, até chegar nesse momento da contratação, ele já checou, né, que o seu projeto está ok, né? Então, se para você ele já deu ok para o seu patrocínio, já negociou valor e tudo, então ele já checou que você está ok na Lei Rouanet ou no ICMS. Gente, dinheiro direto é muito difícil, tá? Mas não é impossível. Eu consegui muito poucas vezes na vida, assim, mas não é difícil, assim, não é impossível, não. E assim, às vezes a gente consegue, por exemplo, o SESC dá dinheiro direto. O SESC você dá a nota fiscal, tá? O que acontece também? Com as leis de incentivo, você recebe um dinheiro na conta das leis e você não emite nota fiscal no valor total, né? Você emite a nota fiscal no valor que você vai receber pelo seu serviço, tá? Quando você recebe um valor, por exemplo, do SESC para produzir a sua peça, digamos, então você conseguiu do SESC, do SESI, né? Você vai ter que pagar um imposto em cima do valor total. Então, isso já tira um volume grande de recursos, né, da sua produção. No caso, né, a gente, obviamente, que são valores importantes, né? É importante a gente ter esse tipo de apoio direto, mas eu estou explicando para vocês só que quando é lei de incentivo, a gente não tem que emitir essa nota fiscal, né, do valor total. A gente só emite a nota sobre as rubricas que a gente presta serviço, tá? Então, tem uma série de limitações e tal, que aí, enfim, vocês teriam que ter um técnico especializado, né, que eu recomendo que, se vocês captarem recursos, vocês contratem, mas, enfim, não tem que emitir essa nota fiscal do valor total. Então, isso aí, quando a gente começou a produzir lá atrás, e aí voltando a falar do próprio CCBB, por exemplo, foi uma das coisas que a gente começou a optar, né? E o próprio CCBB, mesmo quando eles não utilizavam a lei, eles optavam por usar a lei. Por quê? Porque isso desonerava a produção. Então, assim, apesar de dar mais trabalho para a gente, porque a gente tinha que cumprir todas as contrapartidas, a prestação de contas, etc. e tal, acabava desonerando, porque a gente tinha um custo que, enfim, os impostos eram mais elevados, porque na época não era Simples Nacional, a gente pagava um nível de 18%, 17% de imposto. Então, eles começaram a fazer essa prática, né, de pagar pela Lei Rouanet. Então, tiveram alguns
patrocinadores que começaram a fazer isso, tá? Então, só dei um parêntese aqui histórico. Então, gente, voltando aqui da contratação do patrocínio. Então, a gente tem um checklist que a gente tem que cumprir, que também tem a verificação de dados bancários, atualização, né, de direitos autorais. É muito importante, porque às vezes a gente demora tanto para finalizar, efetivar, né, a captação, que o direito vence. Então, tem que rever o direito, né? Às vezes a gente pede os direitos com 3 anos de antecedência, ou muito mais, às vezes. Então, você tem que pensar nisso, lembrar disso também, né? E, obviamente, verificar os depósitos, né? Eu já tive coisas dramáticas sobre isso, que os depósitos normalmente são feitos no final do ano. Então, já tive muitas vezes no último dia útil do ano, sentado na frente do gerente, quase chorando, implorando, porque a conta estava errada, porque depositaram na conta errada, enfim. E tinha que fazer estorno, senão ia perder o dinheiro e tal. Então, assim, né, tem que estar sempre na adrenalina e tentando até o último minuto, né? Vamos lá, para o book. Aí eu vou mostrar para vocês, a gente tem, então, esses tipos de book, né? Eu vou mostrar para vocês um tipo de book, e aí vocês vão ver que, na verdade, assim, a gente tem um book que é para o mercado, que a gente vai mostrar para vocês, tá? E aí, obviamente, que a gente tem um projeto que a gente faz para os editais. Então, assim, a partir desse book que a gente faz para o mercado, a gente elabora ele para os editais. Então, assim, para os editais, normalmente, ele é maior, os textos são mais elaborados, mais suculentos, né? A gente transforma ele de acordo com o edital, né? Então, eu vou mostrar para vocês, porque para o patrocinador a gente tem que ter um book que seja atraente, né? O patrocinador, ele normalmente ele não gosta muito de ler, ele olha, você está apresentando normalmente esse book, né? Então, se você não estiver apresentando, ele tem que ser muito sucinto, porque normalmente ele vai olhar as fotos, a sinopse que está na primeira página e vai pular direto para ver quanto é o projeto. E aí a gente, se ele gostar muito, né, do projeto, ele vai até se dar o trabalho de olhar mais alguma coisa. Mas, assim, normalmente, né, quando é uma empresa que tem uma cultura de patrocínio, aí eles pegam o seu book e transformam isso num paper, que eles chamam, que é como se fosse assim, uma ficha da própria empresa. Eles vão apresentar num comitê, né? Então, esse book ele tem que ter todas as informações, né, necessárias para que a pessoa que vai lá copiar e colar nesse paper não perca nada, entendeu? Dani, conseguimos o... Sim, deixa eu compartilhar aqui. Oba! Então, vamos compartilhar o do Jacksons. Esse aqui já é o atualizado, tá, gente? Eu tô roubando de vocês, porque esse aqui não foi o que a gente apresentou antes, né? De estrear.
Ele já está atualizado. Olha, então, a gente usa muito o portfólio, né, na apresentação, tá? Então, sempre que eu apresento, a gente usa na segunda página uma referência, né? Então, assim, a mesma produtora dos musicais. Então, assim, já dá uma referência, porque o patrocinador já ouviu falar, né? Vamos lá. E aí tem uma apresentação uma apresentação sucinta do que é o Jacksons do Pandeiro, tá? E a Barca dos Corações Partidos, tá? Vamos lá. Aí fala da pandemia, porque a gente vai falar da transmissão ao vivo, né? A peça. Aí fala dos integrantes, a direção, a diretora, síncope. Aí tem uma justificativa. Essa parte da justificativa, no caso do edital, é o que a gente tem que crescer mais. E também, assim, o que vocês quiserem fazer. Por exemplo, se o edital tem algum tipo de tema, né, que vocês acham que o projeto se encaixe, mas vocês acham que o book não está ressaltando isso porque a gente não quis, nesse caso aqui da venda para o patrocinador, não quis ressaltar, mas o projeto tem, e aí você pode reescrever isso. Então, a gente tem vários textos de Jacksons para várias situações, entendeu? Então, a gente vai reescrevendo ele e vai reapresentando. Vai lá, Dani. Aqui falando sobre a barca. Aqui é importante porque tem números bem grandes, coloridos. Direção musical. Aí tem o currículo, né, dos diretores musicais. E aí, assim, para quem gosta de forró, né, e conhece o repertório, a gente colocou o repertório, mas é uma coisa que também pode ser tirada. Ficha técnica. Aí o currículo da Sarau. Prêmios. Contatos. Pronto. Tem aquele link, Dani? Qual o link, André? Aquele link em outra língua? Deixa eu Pode catar ser ele do aqui. Elza. Deixa eu achar ele. Então, esse aí, por exemplo, ele já está mais atualizado, mas assim, quando a gente apresenta o primeiro book, gente, a programação visual não tem nada a ver, entendeu? Nada a ver. Na verdade, a gente colocou uma foto do Jacksons, e aí, né, o Dani fez uma coisa meio gráfica, assim, né, colorida em cima da foto dele.
E aí, assim, não tem nada a ver. Mas, assim, o patrocinador sabe. Agora, óbvio, você vai criar uma coisa de bom gosto. E aí, quanto mais caro for o seu projeto, você tem que caprichar no visual, né? Então, você tem que saber que você vai vender um projeto caro. Deixa eu só... Peraí. O Dani vai botar... Falando muito, gente. O Dani vai botar aqui um link, que é um link que a gente criou. Espera aí, gente. É um link que a gente criou para... Você abriu, Dani? Estou procurando aqui. Ah, Eu tá. não achei. É um link que a gente criou para alguns espetáculos para internacionalizar. Então, tem uma coisa que é importante, que a gente começou a fazer um trabalho e, em alguns casos, a gente começou a fazer também o material em espanhol, em francês, em inglês. E aí, assim, no caso da Barca, por exemplo, a gente tem um material que é em várias línguas. E antes da pandemia, a gente estava justamente fazendo esse trabalho. E no Elsa, a gente fez isso também. Então, a gente tem um material que foi criado bem interessante, assim, para ser bem prático para quem é curador de festival internacional. E a gente começou a, além de criar esses materiais para, né, incluindo ali nas leis de incentivo, nos editais, nos patrocinadores e tal, a gente também começou a elaborar os materiais em outras línguas, curadores internacionais que a gente tem interesse.